Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre o livro Os Tambores de São Luís, do escritor Josué Montello. Esse livro ele foi publicado em 1975 e ele é considerado a obra-prima desse autor, né? E o Josué Montello aqui ele faz uma grande investigação histórica, né, sobre a situação dos negros escravizados aqui no Maranhão. O livro traz uma reconstituição histórica chocante, né, de quão terrível foi a escravidão aqui no Brasil. É, Relata todas as torturas, o sofrimento dos negros, as revoltas, as humilhações, o tronco, né, as chibatadas, os castigos, as palmatoadas, né? Os negros apanhavam de palmatórias muitas vezes e tinham as mãos destruídas, né? Muitos castigos, muitos abusos, uma carga de serviço desumana. Então esse livro aqui ele é obrigatório para quem quer conhecer a história do Brasil e a história do Maranhão e principalmente a situação dos escravos, né? No Brasil, tanto que a escravidão foi cruel. E do que o livro Os Tambores de São Luís trata, né? Eu vou fazer um resumo por cima ali do enredo, né? O, eu não vou estragar nada, eu não vou estragar nenhuma surpresa, porque o livro é muito mais do que você possa imaginar e do que eu possa dizer aqui, né? Porque é uma pesquisa que o Josué Montello fez, muito rica, né? Retratando o período, e se você ler esse livro, realmente é uma escrita maravilhosa, né? O livro me surpreendeu muito, eu aprendi muita coisa e fiquei encantado. É, o livro ele traz a história de Damião. O Damião é um negro que foi escravo, né? E o livro trata da infância dele até a velhice, então isso aqui é um romance de formação. Só um detalhe, esse livro Os Tambores de São Luís, aqui nesse vídeo eu vou falar do livro um, né, o volume um. Eles são dois livros, é o volume um e o volume 2. Em outro vídeo eu vou falar do volume 2. Bom, mas esse volume um, o que ele fala? Fala da vida de Damião, né, que no começo do livro ele já tem 80 anos, já está idoso, mas ele é um negro que foi escravo, né? Então o livro trata da infância dele até a velhice. Aqui é um romance de formação. O livro começa com Damião, ele mora aqui em São Luís e ele está indo visitar uma parenta, né? Que vai ter vai nascer o trineto dele, né? Então a família dele toda já está lá nessa casa e ele sai da casa dele mais tarde, na madrugada, e vai andando devagar para esperar, né, esse trineto dele nascer. Andando pela cidade de São Luís à noite, ele vê alguns fantasmas e tudo. Ele tem muitas lembranças do passado dele, da infância como escravo. E ele acaba andando pelas ruas de São Luís. Ele entra num boteco, né? E ele encontra uma cena de crime, né? O dono do bar foi morto e aquela outra pessoa que ele acha que é um freguês também foi assassinado brutalmente. O Damião sai dali, ele diz: olha, eu já estou velho, não vou me envolver em confusão, deixa os mais novos correr atrás disso aí. Mas aqui é uma cena de crime. O Damião continua o trajeto dele, pensando na vida, e aí ele escuta um tambor, né, um tambor de mina, e aí ele vai lembrando do passado, né? Então o livro ele nessa hora volta, né? Volta à infância do Damião. Damião nasceu em Turiaçu, numa fazenda chamada Bela Vista e Boa Vista. E, e essa fazenda, o dono dela era o Dr. Lustosa, um homem muito cruel com os escravos, um homem muito ganancioso e que explorava mesmo, né, a mão de obra negra. Então Damião, nessa fazenda, ele com 8 anos, né, ele mora com o pai dele, o Julião, que é um negro considerado muito corajoso, muito forte, muito inteligente. E ele mora com o pai, né, com a mãe, com uma irmã. E um dia o dono da fazenda decide vender o Damião, ainda criança, né? A família ia se separar. E então o pai do Damião, o Julião, se desespera
E para não se separar do filho, ele foge da fazenda, mas antes de fugir ele toca fogo, né, na casa da farinha, em alguns, em várias dependências da fazenda e foge. Ele foge para um quilombo, ele foge para uma área, porque Turiaçu já fica na parte da floresta amazônica que tem aqui no Maranhão, né? O Maranhão tem uma parte que é perto do Pará, que é a floresta amazônica. Então, eles vão fugindo e se adentram dentro da selva mesmo, e lá eles ficam, né? É uma viagem muito sofrida e eles decidem ficar ali nesse lugar afastado. Com o tempo vão chegando outros escravos, né? Escravos conhecidos, escravos da fazenda, escravos desconhecidos, né? Negros desconhecidos que vão ficando ali. Ali se forma um quilombo com o pai do Damião, né? O Julião, como o chefe do quilombo, né? O líder. Ali eles vão plantando uma roça, vão fazendo suas casas, vão vivendo ali felizes, né? Libertos. Acontecem várias situações que levam um desses integrantes ali do quilombo a denunciar o quilombo, né? A trair o grupo e o Dr. Lustosa, né? Dono da maioria desses negros, chega com a polícia, invade o quilombo, leva Damião e a família para a fazenda de volta, né? Uma viagem sofrida de volta, né? Com muita chicotada, fome, é, eles todos amarrados em correntes, né? É horrível, né? Mas o livro, aqui eu não estou dando nenhum spoiler, né? Eu não estou estragando a surpresa, porque o livro, ele traz muito detalhe rico. Né? Eu só estou passando por cima aqui. Então, nessa viagem, o pai do Damião morre, né? Acontece uma situação de fuga e ele acaba morrendo na viagem. Damião volta para a fazenda com a mãe e a irmã e os outros escravos da fazenda. Aí são punidos, né? São castigados. E o Damião, por lembrar muito o pai dele, ele é colocado no pior tipo de serviço da fazenda, né? Que eu não vou falar aqui qual é. Então ele começa a sofrer muito ali, a situação de todos eles é muito ruim, mas a do Damião é muito pior. O Damião já está adolescente nessa época, né? Já está jovem. E aí um dia chega a notícia de que o bispo do Maranhão, o bispo nessa época, aqui a gente já está em 1851, porque esse bispo Dom Manuel que chega aqui no Maranhão, ele vem de Salvador, ele é realmente uma figura histórica que é real, existiu. Né? O José Montelo pegou uma pessoa real da história do Maranhão e envolveu ali na ficção dele, né? No livro. Dom Manuel chega aqui, mas o livro não diz datas. Eu aqui pesquisei e o bispo, esse bispo Dom Manuel, ele chega aqui no Maranhão em 1851, né, para ser bispo do Maranhão. O bispo do Maranhão, ele tinha o mesmo poder do governador do estado. Ele era uma figura muito importante na igreja e na sociedade maranhense, né? Então, o Dr. Lustosa, o dono da fazenda em Turiaçu, onde o Damião vive, ele convida o bispo Dom Manuel para passar uns dias lá. O bispo Dom Manuel está visitando o interior do Maranhão e rezar uma missa, né, na capela. O bispo vai chegar, o Dr. Lustosa, que é esse fazendeiro, dono do Damião, está muito feliz. Os escravos passam a trabalhar muito, né, nas construções, arrumando a fazenda, outros cozinhando, outros costurando. O Damião recebe uma ajuda no serviço dele. Os escravos, durante essa visita, não são espancados, não são castigados, mas o Dr. Lustosa, que é dono dos escravos, diz assim: olha, quando o bispo sair daqui, quem aprontou vai apanhar 2 vezes mais, né? Vai receber muito mais castigos. Então se comportem. Então é um momento de relativa alegria, né? Os escravos assistem a missa em pé, né? Não podiam sentar. Só a família e os vizinhos sentam nos bancos. É uma missa muito bonita que esse Dom Manuel faz. O Dom Manuel aqui no livro é retratado como uma pessoa muito boa, um homem muito justo. E a mãe do Damião, o Damião já tinha tido essa ideia de que ele precisava conversar com o bispo. Por quê? Porque o Damião, na época do Quilombo, teve um negro chamado Barão que lutou na Balaiada do Maranhão, né? Foi uma revolta aqui no Maranhão, né? Então ele aprendeu a ler com o Negro Cosme, que era o líder da Balaiada.
E o Josué Monteiro, o autor do livro, ele junta muito assim a história, ele vai entrelaçando a história do Maranhão junto com a ficção, né? Então esse negro, esse Barão, que tem o apelido de Barão, ensina o Damião no Quilombo ali. E o Damião, ele é descrito aqui no livro como um negro muito inteligente, uma pessoa bonita, né, alta e anda assim de cabeça erguida, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa forte, é uma pessoa brava, é uma pessoa valente, né, ágil. Então ele é de uma linhagem de negros da África muito bonita, né? Então e ele é muito escuro, né? Então o Damião aqui ele é retratado como essa pessoa que tem essa memória muito boa, né? Muito inteligente, então daria para os estudos. Então o Damião com a mãe dele decidem conversar com o bispo. Só que como eles vão conversar com o bispo, não tem como, o bispo não anda só, né? Tá sempre acompanhado por alguém. O Damião é muito esperto, então ele espera todo mundo dormir, ele invade a casa grande, né? E conversa com o bispo, ele diz que sabe ler, ele recita todos os provérbios de memória que o bispo falou na missa, o bispo fica impressionado. Deu tudo certo a conversa quando o Damião está saindo da casa, o doutor Lustosa, que é o dono da fazenda, tem uma filha que é louca, né? E ela agarra o Damião e quer pro Damião ficar com ela e grita. Uma tia dessa moça que tem esquizofrenia, ela vê o Damião saindo correndo, né? Aí lógico que isso vai atrapalhar muito a vida do Damião, porque vai ter essa acusação de estupro, mas tudo vai se resolver, né? Eu não vou contar aqui como tudo se resolve, mas isso vai gerar muito sofrimento pro Damião, inclusive castigo físico, chicotada, ele vai ficar numa tal de Cafua, que é uma casa grande, estreita, assim, de paredes altas e um teto de zinco que ele fica no sol quente ali, sem água, sem beber, sem comer e todo ferido, né, espancado e muito sofrimento. O livro narra mesmo a selvageria e a desumanidade que foi a escravidão aqui no Brasil. E o dono da fazenda promete castrar o Damião, né? Acontece toda uma situação que o Damião consegue se livrar dessa castração, né? E aí ele consegue. Acontece várias coisas aqui no livro que fazem todo sentido. Ele consegue viajar, né? Ele tem essa permissão para ir visitar o bispo e vir morar com o bispo aqui em São Luís, né? O bispo recomenda que ele fique junto com um padre que é mulato, né? Que também sofre muito com racismo, né? Com preconceito de cor aqui no Maranhão. E esse padre que tem uma pele mais escura, mas não é negro, ele ajuda muito o Damião, que é o padre Policarpo, né? Ele vai ajudar muito o Damião, ele vai ensinar tudo pro Damião. O Damião vai aprender muito rápido, aprender latim, aprender língua portuguesa, gramática, filosofia, aquelas coisas que se estuda no seminário, né? Só que ele não vai ser aceito no seminário por conta do preconceito das pessoas. O Damião tem uma pele muito escura, mas com o passar do tempo ele vai para o seminário e conquista, né, ali o respeito dos seminaristas, né, dos jovens, pela sua inteligência, mas não tem como, né? Eles não aceitam formar o Damião padre de jeito nenhum. O Damião quer ser padre por quê? Porque ele, como padre, ele vai ser livre, né? Vai ter uma profissão, embora ele não tenha muita vocação, né? Vez ou outra ele cai em tentação, ele vai para um cabaré, ele pratica fornicação, ele tem relações sexuais com alguma moça, né? Então ele está sempre ali caindo em pecado e não tem aquela vocação, né? Para ser padre ele quer só ter uma vida boa, né? E é melhor ser padre do que ser escravo, né? Então o Damião, quando ele é rejeitado mesmo, que os outros padres, né, com muito preconceito contra o Damião, não aceitam fazer dele padre, o bispo não tem como ajudar, né? E aí o Damião fica praticamente abandonado, né? Ele recebe uma ajuda em dinheiro do padre Policarpo, mas é muito pouco, ele tem que arrumar um serviço, um emprego. E aí ele faz amizade com uma mulher que vende cocada, né? Uma mulher que inclusive foi... ela reconhece o Damião como filho do Julião por ele parecer com o pai. Ela diz que ela veio no mesmo navio negreiro que o pai do Damião. Então ela faz uma amizade muito forte com o Damião. Ela é uma negra forra, né? Uma escrava forra, ou seja, ela trabalhou ela trabalhou aqui em São Luís. Ela vendia cocada, ela dividia o dinheiro com a dona dela, né? E o outro dinheiro ela guardava, né? Então,
depois ela conseguiu comprar a alforria dela. Essa mulher, a Genoveva Pia, ela ajuda muito os escravos que estão fugindo, ela acoberta, ela ajuda eles a fugir, né, e tal. Ela é uma ativista, né, ela luta ali para defender os negros, né, e unir os negros, né. Ela é eu não sei se é do candomblé ou da Ubanda, mas ela vai para a Casa de Mina, né, a Casa das Minas, né, aqui em São Luís, na rua de São Pantaleão, né. Então lá é que eles têm os vudus, né, lá que eles dançam, lá que eles adoram, né, os deuses africanos, né, praticam a sua fé contra os negros, fogos ou libertos ou ainda escravos, né? Então é lá que eles têm esse conforto. E essa Genoveva Pia acaba ajudando o Damião, né, nessa situação. Então o Damião foi rejeitado pela igreja, agora ele vai para a Casa das Minas, né? Então o livro encerra assim, né? Ele já nessa outra nessa outra religião, né? O que eu achei bom no livro, assim, é que o Damião é um negro inteligente, tem uma memória prodigiosa. O livro narra com riqueza de detalhes a relação da Igreja Católica com os governadores, né? Fala muito aqui das intrigas políticas, né? De como era a sociedade maranhense nessa época, de criticar, né, de ser uma sociedade assim muito de mandar cartas anônimas, né, de ser muito racista, né, de se importar muito com a vida privada alheia. Então essas intrigas aparecem muito aqui no livro, né, e aparecem figuras reais que realmente existiram, como o presidente da província, que hoje é o governador, né, mas na época era o presidente, que era o Eduardo Olímpio de Machado, né. Ele sofria muitas perseguições políticas, ele conversa muito com o bispo Dom Manuel. Então a gente fica sabendo muito dos costumes do Maranhão, né, de como era a mentalidade do maranhense, né? Muitas curiosidades aqui, por exemplo, quem é aqui de São Luís, né, São Luís do Maranhão, capital do Maranhão, que mora aqui na cidade de São Luís, sabe. Tem a Praça da Alegria, né? Tem o nome de Praça da Alegria por quê? Porque ali tinha uma forca, né? Então os negros que tentavam matar ou matavam os seus senhores, eles eram enforcados na Praça da Alegria. E por que Praça da Alegria? Porque de longe, quando eles estavam sendo enforcados, eles se balançavam, né? Então pareciam que eles estavam dançando de alegria. Então o povo, com brincadeira, botou Praça da Alegria, mas eram eventos tristes que aconteciam ali, né? E o Damião ele assiste, né, todo o sofrimento do povo em Turiaçu, que a fazenda era em Turiaçu, no interior do Maranhão, e ele assiste também o sofrimento dos escravos do povo negro aqui na capital, né? Só que na capital os escravos vivem relativamente melhor, né? Tem uma condição de vida melhor, já pode ir pra rua, já pode ter uma amizade e tal. Nas fazendas a escravidão era muito mais pesada, muito mais penosa. Mas mesmo assim o livro ele traz muita crítica, né, à escravidão, retrata muito esse período. Aqui tem o Policarpo, tem o padre Policarpo que tem uma filha, né, ele tem uma filha, ele vai passar um tempo morando com essa família, né, umas irmãs que acolhem ele, mas ele é pai de uma moça que tem lá. E os livros do Josué Montello, agora eu já vou para a crítica, sempre tem um padre que tem filha, que tem família, que é amaziado com alguém, mas é padre. Eu não sou católico, mas vocês que são, isso é comum, padre ter filhos por aí? Porque o que eu sei é que a Igreja Católica proíbe, né? Tem que seguir o celibato. Aqui no livro tem esse padre assim, o padre Policarpo tem uma filha. E outra coisa que eu também não gostei do livro foi a questão das mulheres aqui, né? Só essa negra, a Genoveva Pia, que é uma ativista, uma mulher que tem uma importância no livro, que vai levar o Damião para a Casa das Minas, né, e mostrar para ele essa religião que vai acolher ele. E ela luta pela liberdade, pela libertação dos escravos, né, defende o seu povo. O Damião é um homem, não vou falar do Damião. Assim, agora as outras mulheres, tirando a Genoveva Pia, que é uma mulher de muita virtude, as outras mulheres são retratadas aqui nesse livro e nos outros do Josué Montello como muito assim vulgares, né, de uma forma excessiva. São pessoas assim doentes por sexo, que estão sempre ali atacando os homens, né? O Josué Montello retrata as mulheres como se elas fossem animais no cio.
Eu acho isso um pouco exagerado aqui no livro. Eu acho que isso não condiz assim com a realidade. Tem mulheres assim, né? Mas aqui no livro, como eu digo, não acho errado a mulher procurar um homem e dar em cima. Não, não é errado. Mas aqui no livro já é uma coisa exagerada. Será que as mulheres aqui do Maranhão só pensam nisso? E aí, o que, que vocês acham? Pois é, então foram essas coisas assim que me incomodaram assim no livro. Foi essa questão das mulheres serem sempre burras, ou de uma safadeza exagerada, os padres terem sempre família e todo mundo aceitar isso. Então teve essas coisas assim que meio que me incomodou. Mas o resto, o livro é sensacional, é uma viagem ao passado, recomendado para todo tipo de gente, para todas as pessoas de várias idades. A leitura aqui é tranquila. E eu vou fazer análise do. Mas assim, o que eu queria lembrar aqui antes de encerrar é que o Damião, ele tem essa consciência de que como padre, ele usar o conhecimento dele como padre para conscientizar as pessoas a lutarem, né, contra a escravidão. E indo e conhecendo a Genoveva Pia, que é essa mulher que vai levar ele para a Casa das Minas, ele também, entrando na Casa das Minas, indo para essa nova religião, ele também quer usar isso como uma forma de acolher o seu povo e conscientizá-los, né, para lutar pela sua liberdade. O livro traz muito sofrimento, mas traz muito da cultura maranhense. É leitura obrigatória, né? E para quem gosta de história e para quem é daqui do Maranhão, para quem é de São Luís. Então, muito obrigado, você que viu até aqui. E daqui a pouco eu lanço o vídeo 2 do Tambores de São Luís, volume 2. Muito obrigado, até a próxima. Deem o seu like, entendeu? Se inscrevam no canal para ajudar a crescer. E façam um comentário se você gostou do vídeo ou se você já leu o livro. Muito obrigado, até a próxima.